depois de se a gente, diante de um sofrimento, não tem um sentido maior, a gente continua adoecido, né? E aí o médico adoece junto. Você tem que entender que tem um sentido para mais do que aquilo. Dá uma razão ao sofrimento, né? Tem que dar uma razão ao sofrimento. E esse sofrimento ele tem que transformar as famílias. Né? Assim, é claro que às vezes isso vai acontecer depois, mas quantos bebês, o tempo que eles ficam sem falar uma palavra, os pais falam: doutora, como é que mudou a minha vida? E o que essa criança disse? Nada. É impressionante. Né? Você vê a criança lutar pela vida, como é que a criança é uma guerreira, né? Como é que ela quer viver, você vê as pessoas desperdiçando a vida. Ela ensinando tanto ali para todo mundo. Né? Nós falamos das faculdades de medicina e quanto não se trabalhou essa questão da espiritualidade. Como que, nesse momento, poderia entrar, ou se já entrou para o curso de medicina, algo que fale que o homem não é apenas um ser biológico? Não, isso hoje já virou matéria até da faculdade, sabe? Então, por exemplo, na Universidade Federal já tem uma cadeira que é Ciência e Espiritualidade. Eu já participei de vários simpósios, já falei algumas vezes. Então, hoje a gente já é chamado para poder, talvez pelo fato de eu falar mais abertamente sobre o assunto, às vezes eu sou chamado para falar mais com os meninos sobre isso, para despertar nos meninos, primeiro, a consciência daquilo que eles são, para que eles consigam ver o outro. Se o médico não trabalha a própria morte, se ele não toma consciência que ele é finito, que ele acaba, e eu acho que foi uma das coisas que mais me transformou dentro do CTI, foi a consciência que eu vou morrer, que eu vou acabar, porque isso transforma as relações. E aí você dá conta de acompanhar a morte do seu paciente. Aí você dá conta de estar de pé diante do seu paciente. Aí você nunca vai dificultar. Né? O paciente ele tem um dos direitos do paciente é ter assistência espiritual que ele quiser. Ele não tem que ter a sua que você crê, mas a que ele crê. Então, por isso você pergunta, em que você crê? Para que na hora da morte ele quiser aquela assistência, ele tenha. É um direito. Agora, há uma coisa, você já sofreu algum preconceito pela sua fé? Porque, por exemplo, alguém pode dizer, já vai uma médica que reza. Padre, se falaram isso, falaram sem eu saber. Mas, em geral, todo lugar que eu chego, as pessoas aceitam bem. Né? Às vezes eu vou lá no Vila da Serra, já fui mais de uma vez lá no CTI. Filó, você veio ver, o pessoal me recebe muito bem, com muito carinho. Filó, você veio, quer ver o prontuário da criança? Não, eu falo, eu vim só rezar. Eu estou com o terço na mão. Vim rezar. E só, ninguém nem importuna. Estou lá de joelho com a família rezando, rezo o terço, vou embora, vou lá, agradeço, ninguém incomoda. Né? No início, meu chefe falou comigo, falou, Filó, aqui não é lugar de fé, que é lugar de ciência. E no início ele brigava comigo de eu não fazer as coisas, batizar os meninos, fazer as coisas. Eu esperava ele sair e fazia tudo. Né? Hoje ele já sabe que eu fazia isso, né? Que ele continua lá como coordenador. Mas hoje ele já pergunta para os residentes, vocês já passaram no estágio do batismo com a Filó? Porque ele sabe que eu não deixo morrer nenhum menino pagão, batizo os meninos. Então, e que os residentes já aprenderam. Né? Então, eu falo com eles, se nós não somos capazes de salvar o corpo, salve a alma dessa criança. Dê a ela o direito de ir para o céu. Não, o maior presente que nós podemos dar a alguém é o direito de voltar para casa. E ela tem que atravessar o vale da morte com a cruz na testa, que é que vai iluminar o caminho dela. Então, nós temos que dar isso para essa criança. E lá a gente não deixa morrer sozinho, não. Eu falo com o povo, fica de mão dada, até que ela solte a sua mão e pegue a mão de quem é muito maior que a gente. Né? Então, a gente faz isso lá, ela não se morre sozinho e batizamos os meninos. Olha, isso é interessante, porque às vezes, quando a gente fala de fé, né, e fala que a gente crê, às vezes as pessoas que não creem ficam incomodadas com a gente. Né? Na verdade, eu nunca nem fiquei muito preocupada se as pessoas iam criticar ou não. Assim, isso para mim é uma verdade. Deus é uma coisa tão séria na minha vida, assim, ele é tão real. Ele é tão real, mais real do que eu ver no senhor aqui, tão real, que eu não fazer é uma coisa gravíssima. Então, eu sempre, outro dia lá no CTI, eu nem sabia quantos acreditavam. Tinha uma criança, enquanto a criança estava em mais uma parada, já era a 12ª parada, cada vez que eu falava, gente, esse menino tenta morrer, a gente busca o menino. Ele tenta morrer, a gente busca esse coitado, deixa ele ir. E aí o pessoal estava fazendo mais uma massagem, eu fui conversar com a mãe, expliquei tudo para ela e falei com ela, ele foi batizado?
Ela falou, não. Falei, pois... Ela falou, eu sou católica, doutora, e meu marido é evangélico. Falei, pois um só batismo, um só Senhor. Nós vamos batizar ele agora. Então, enquanto eu entrei, eu falei com o pessoal, mantenha a massagem, porque eu vou batizar. Se alguém acreditava ou não, nunca, na verdade, foi uma preocupação minha. Mas eu sei que as pessoas ficam atentas. Porque eu acho que, de certa forma, isso é um bálsamo para as pessoas que estão assistindo. Saber que a morte não tem a última palavra. Agora, você não acha que... assim, eu penso assim, porque o meu sacerdócio não é minha profissão, é meu estilo de vida, não é? Às vezes eu fico pensando assim, tem muito sacerdote, muito padre que quer se tornar psicólogo, vale a pena, até conheço padres que querem ser médicos, querem ser advogados, mas às vezes fogem daquele caminho da qual ele foi lá no chamado e às vezes ele não consegue perceber a dimensão da grandeza disso, né? Para mim, assim, a grandeza do sacerdócio é a salvação das almas. Né? Isso é de uma dimensão assim, que às vezes as pessoas não têm consciência, porque a alma é eterna. Né? Eu falo, gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo na hora que estão batizando. Filó, não tem fé para isso, não. Eu não preciso da sua fé, eu preciso do batismo. Eu não preciso da sua fé agora. A sua fé vai ser um caminho. Vai ser porque é o seu próprio caminho de conversão. Né? Que já aconteceu lá no CTI, e de algumas crianças, uma criança que mexeu muito com as pessoas na morte dela, quando terminou tudo, os técnicos de enfermagem falaram comigo assim, Filó, conversa um pouco com a gente e reza. Independente do que ele crê, eles queriam uma palavra, um conforto, uma certeza que somos. Falei, nós temos uma pertença, isso é maravilhoso. Essa consciência que nós temos um pai, padre, isso descansa qualquer um, se você vive nessa profundidade. Né? Eu tenho um pai. Né? Então, a sua grande missão é ser filho de Deus. Como que você exerce isso? Isso é chamada santificação na profissão. E a profissão médica é um caminho, né? Assim, tudo que você fizer na vida, você pode ser santo. E a nossa função é ser santo. Mas a medicina, como você lida com a dor, com o sofrimento, você tem uma oportunidade que eu acho que a gente não pode desperdiçar. Né? Se a gente aliviar uma dor de alguém, a gente melhorar. Ali você não pode, muda o conforto, diminui a luz, uma cama mais confortável, você faz alguma outra coisa que... Né, você traz alguém que a pessoa quer, você adoça uma boca, eu falo, vamos chupar um picolé, essa boca está toda ferida, vamos chupar um picolé, a vida tem outro gosto, existe outra coisa na vida, além disso que nós estamos vendo. Né? Se colocar junto do outro, na dor do outro. Né? Muitas vezes a gente fala, se eu estivesse lá perto de Jesus, eu ia... cuidar do sofrimento dele, das chagas dele. Não, tem muito ferido aí precisando de cuidado. Né? Então, existe uma dimensão. Por que você faz isso? Por causa de Jesus. Por que você está aqui na Santa Casa até hoje? Porque eu sou a ponte dele. Por quê? Eu trago os pobres para cá. Por quê? Porque o povo tem meu telefone. Vocês não conseguem de um jeito, eles me ligam, a gente consegue trazer. Porque você é melhor? Não. Porque ele me fez ter caminho. Porque eu já aprendi que primeiro eu falo com ele, falo, Jesus, sabe aquele caso? Eu não preciso nem falar qual caso, que ele já sabe. Me ajuda a trazer aquele caso? E ele ajuda. Porque sem mim é nada. Mas então eu sei que quando eu estou lá, porque eu sou ponte. Eu falo com ele, logo que eu achar que a ponte não é mais necessária, eu vou embora. Né? Então, é essa consciência da missão. Né? Que eu acho que é... O dia que o médico entender essas coisas, padre, que a gente pode aliviar tanto, o médico pode fazer uma coisa que muda a história do outro. Às vezes não só no hospital, no consultório. É quanta coisa que você pode fazer, porque uma criança doente é uma família doente. Adoece uma pessoa na família, para você ver, a família inteira está doente. Filó, nós sabemos da beleza do Felipe, né? Seu neto. Você já aliviou com o Felipe, porque quando você atende uma criança, você coloca o que dá para comer, aquilo que você falava do pediatra, né? O pediatra prepara o caminho e os médicos às vezes nem aceitam isso. Como é que eles vão envelhecer? Eu falo, a pediatra é o único geriatra. Pois é. Porque você tem que chegar aos 90 enxergando, escutando, com osso, com dente e com cabelo, falo com eles. Então, isso é uma missão, né? E com o Felipe, você já abrandou, já falou, não pode deixar comer isso, pode, ou como vó, como coisa, ou se fala assim, não, para aliviar, temos que manter isso. Já fizemos de tudo, né, padre? Como vó, quebra tudo. Mas já foi muito... Ele ficou até 3 anos sem açúcar,
Mas depois descobriu, né? O açúcar, né? Claro, com os dedinhos com os dedinhos lá pegando, né? Mas até 3 anos ele não tinha experimentado açúcar. A cena que eu lembro no almoço lá, ele tentando trocar comigo o bis, né? Com o doce que ele estava pegando. Então ele já sabe barganhar as coisas, né? Mas a gente discute, né? O que é melhor para ele, o esporte que ele tem que ter. Porque o Felipe, ele é muito feliz com a comida, ele gosta de comer, né? E tem um prazer imenso com comida. Então, por isso que ele tem que fazer 3 esportes, para ver se queima, né? Ele nada, ele faz judô e joga futebol, para ver se dá conta de queimar o que vai, né? Mas que fica, né? Tá lá aprendendo. Ontem ele foi com um terço pendurado no pescoço para a escola. Para a escola. Vovó, vou pegar um terço. Esse cabe no meu pescoço. Eu com um terço pendurado no pescoço. Não sei o que ele queria com o terço, não, mas foi embora com o terço. Mas é um caminho, padre. Assim, é o caminho da vida, né? Que eu acho que o médico ele consegue, apesar do sofrimento, da dor, trazer uma beleza. Eu falo com o pessoal. O paciente que interna, ele veio buscar a cura. E a única coisa que o paciente quer é a cura. Ele não está interessado em mais nada. Então, ele não está interessado com a sua vida, ele não precisa saber quanto que você ganha, ele não tem que saber se você está feliz ou não. Você veio trabalhar. Faça o seu melhor. O paciente tem que sair daqui, de preferência, curado. Se ele não sair curado, ele tem que sair melhorado. Mas jamais como a sequela do nosso atendimento. Isso não pode. Nós temos que dar o melhor. Isso não depende de hotelaria. Isso depende da humanidade.